Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de uma etapa que eu passei, eu vejo que também outras pessoas passam nessa jornada da expansão de consciência, que é a falsa espiritualização. E o que é isso? É quando você está aprendendo as coisas, por exemplo, autoconhecimento, e daí você fica ainda olhando para o outro e não para você mesmo. É quando você aprendeu algo, por exemplo, você já consegue perceber seus defeitos, suas qualidades, só que ao invés de você estar olhando para você estar lá se retificando, buscando melhorar, você está olhando para o outro. É, por exemplo, você perceber um padrão, uma desvirtude de alguém e ficar, olha lá a pessoa, nossa, a pessoa faz isso, faz aquilo, tudo, né? Você tá no julgamento. E você meio que, só porque está buscando a espiritualidade, você meio que se sente melhor do que o outro. Porque o outro ainda tá bem inconsciente, enquanto você já tomou um pouco mais de consciência. Só que você ainda tá julgando o outro. E a espiritualidade, quanto mais você vai se aprofundando nela, você vai tendo mais empatia do outro. Porque você entende que há um bom tempo atrás você também estava naquela situação de ter coisas no inconsciente, de fazer as coisas sem perceber, sem estar no momento presente, de nem perceber as suas desvirtudes e buscar se retificar. Você também estava naquela escuridão. Então você olha para o outro com mais carinho, com mais empatia, porque você já esteve naquela situação. Mas até a gente chegar nesse momento, eu vejo que a gente passa por esse momento de uma falsa espiritualização, que a gente ainda está condenando o outro, ainda está julgando o outro. Porque o autoconhecimento, a espiritualidade, a gente vai aprendendo que tem a ver com a gente mesmo, não tem a ver com o outro. Não é eu tô buscando expandir a minha consciência, mas eu tô olhando ali o que o outro tá fazendo, o que o outro tá deixando de fazer. Não, essa é uma jornada minha. Eu só posso gerenciar a minha vida, eu não posso gerenciar a vida do outro. Então isso tem a ver com a gente mesmo, não tem a ver com o outro. Não é a gente ficar olhando, o outro podia fazer isso, porque eu já aprendi com a espiritualidade que a melhor coisa é fazer isso. Só que isso é falso, sabe? É a falsa espiritualização, porque não tem a ver com o outro, tem a ver com você mesmo. Então a gente busca o autoconhecimento, a gente busca a espiritualidade, sabendo e vendo que a gente pode gerenciar a nossa vida. A vida do outro a gente não pode gerenciar. O que a gente pode fazer pelo outro é estar ajudando, se a pessoa também permitir, a ela também estar expandindo a consciência, ela também está se autoconhecendo, só que não é uma imposição, porque a gente tem um livre-arbítrio. A gente pode estender a mão, mas é a pessoa que escolhe se ela vai segurar ou não. E na espiritualidade, quando a gente está começando, eu falo até por experiência própria, porque eu passei por isso de estar aprendendo, expandindo a consciência e querer levar isso para as outras pessoas, mas ficar frustrada porque o outro não estava aberto para isso. Eu falar sobre ideias e a pessoa nem aí. E eu ficava, caramba, mas isso aqui é um assunto tão inteligente, é tão importante, é sobre a nossa vida, gente, expansão de consciência. Você buscar se retificar, ser melhor, como as pessoas não querem saber disso? Só que daí eu lembro que eu vi uma frase que era até do Matrix, que estava bem assim, Morfeu falando com o Neo, que há pessoas que elas estão tão dentro da Matrix que elas vão até defender a Matrix. Se você pegar e falar sobre sair da Matrix, né? Sobre, na verdade, estar na Matrix, mas não ser da Matrix. E aí naquele momento eu entendi. Eu entendi. Porque a gente pode falar sobre espiritualidade, autoconhecimento, expansão de consciência, mas se outra pessoa ela não tiver
esse interesse, essa vontade de estar progredindo, expandindo, não adianta. E a gente também respeitar, porque é o processo da pessoa. E eu fiquei pensando quantas vezes, há um bom tempo atrás, alguém já deve ter falado sobre ideias, sobre espiritualidade, expansão da consciência, e eu não estava com os ouvidos abertos para ouvir, porque eu não estava ainda preparada para isso. Então alguém pode ter falado e eu nem posso, e eu devo nem ter percebido. Então eu já estive nesse lugar também. Então isso é bom porque ajuda a gente a ter uma empatia com o outro. A gente lembrar, poxa, a pessoa não tá, às vezes ela não tá com esse interesse de saber, e tá tudo bem, é o processo dela. Eu também já estive nesse lugar. Que alguém falava comigo sobre ideias e eu não estava preparado para ouvir, não estava interessada. Entrou no ouvido, saiu pelo outro, e tá tudo bem. Não é uma decisão nossa, é uma decisão do outro. A decisão nossa é em relação à nossa vida. Se o outro quer ser ajudado, também quer, cara, pelas suas obras, as pessoas vão vir ao seu encontro e querer saber o que você fez para você estar desse jeito, para sua vida ter mudado. E daí a gente pode ajudar. Mas em momento nenhum é a gente impor nada, nem o Criador impõe as coisas pra gente. Então é assim, esteja aberto para, se a pessoa ela tiver o interesse, ela vai ver por meio das suas ações que você tá diferente, que você tá melhor. E aí se ela tiver esse interesse no coração dela, se ela já tiver preparada para isso, ela vai te procurar. Então o que a gente pode fazer é isso, é olhar para o outro com amor, com empatia, porque todos nós já estivemos nesse local de obscuridade e em alguns níveis a gente ainda está, porque a gente está se aprimorando cada vez mais. Então isso ajuda a ter empatia e respeito pelo outro. E tem uma frase, se eu não me engano, é de Platão ou então é Aristóteles, que ele falou: o melhor que nós podemos fazer por aqueles que amamos é crescer. Então, bora crescer, porque essa jornada, ela é individual. Oi, a meus gente amores, só pode tudo bem com vocês? Mudar, Hoje eu vou falar melhorar a nossa vida. A gente só pode controlar. Eu gosto da palavra gerenciar, sabe? Gerenciar a nossa vida. A do outro é do outro. A gente pode ajudar à medida que a pessoa deseje e não impondo nada. Então, enquanto a gente ainda estiver olhando para o outro, o que o outro tem que fazer para melhorar, os defeitos do outro, a gente ainda está na falsa espiritualização. Porque a verdadeira espiritualização a gente vê que só tem a ver com a gente. Que a gente só pode gerenciar a nossa vida. Então, quando a gente começa, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, e você consegue enxergar o outro até como reflexo de você, se o outro está tendo uma desvirtude, você, opa, é porque provavelmente eu também estou tendo. Então, obrigada ao outro por estar me mostrando isso do lado de fora. E você não condena o outro, e você não se condena também. Tem uma frase que eu acho que é de Lao Tse, que ele fala: se você culpa o outro, você ainda tem um longo caminho. Se você se culpa, você está na metade do caminho. Mas se você não culpa ninguém, você chegou lá. Então é você não culpar o outro e você também não se culpar. Porque você deu o seu melhor com o grau de consciência que você tinha. Então era isso que eu queria comentar nesse episódio, porque foi algo que eu passei, que as pessoas passam, né? Então, só lembrando, a espiritualidade, o autoconhecimento, a expansão de consciência tem a ver com a gente, não tem a ver com o outro, com mudar o outro. A gente só pode mudar a gente mesmo. Então é só uma ressalva, até pra gente não tá caindo nessa armadilha, porque você sabe que você vai no caminho certo quando você tá olhando pra você, porque a gente só pode gerenciar a nossa vida. Então esse episódio vai ser só sobre isso mesmo, bem curtinho. Eu desejo um ótimo dia para vocês, uma ótima noite, depende do horário que vocês estão assistindo. E um beijo bem grande. Até o próximo episódio.